professor e professora, tudo bem? Eu sou a Maristela e estou aqui com colegas da área de humanas e de linguagens para falar de um tema muito especial, muito pertinente e que é exclusivo do mês de novembro. Será que é somente do mês de novembro? Pois bem, é um tema que a gente pode trabalhar ao longo de todo o ano. Então, vamos lá, vamos começar, então, o que a gente tem para propor para vocês, para promover uma reflexão, promover um debate, enfim, sensibilizar os nossos alunos e toda a nossa comunidade escolar em volta desse tema transversal extremamente importante. Vamos lá? Vamos começar? Nós vamos falar hoje sobre o tema ERER, Educação das Relações Étnico-Raciais, tá? Por que esse tema? Porque o novembro é o mês da consciência negra. Tá? Nós estamos nesse período, nesse mês, em que é importante debater e promover e refletir também, né, o sentido do dia 20 de novembro. Tá? Essa data ela foi escolhida, né, em virtude de ser o Dia Nacional, né, de Zumbi e da Consciência Negra, e foi, né, escolhida pelo movimento negro, tá, como uma forma de lembrarmos, né, e de instigar uma promoção contra as formas de racismo, preconceitos, enfim, né, é um mês importante de enfrentamento a todas as formas de discriminação que existe, né, contra a população negra. Vamos lá, então? Antes de mais nada, né, eu lanço aqui para uma reflexão sobre esse assunto, tá? E agradeço agora de antemão a Jaqueline, que trabalha no Centro de Referência, que, né, disponibilizou esses dados para a gente. Então, segundo pesquisa realizada pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, e pelo Senado Federal, 56% da população brasileira concorda com a afirmação de que a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte de um jovem branco. O dado revela como os brasileiros têm sido indiferentes a um problema que deveria ser de todos, tá? Então, o tema aqui é levantar a sua voz contra a violência e ajude a fazer a diferença. Nós estamos aqui, 4 professoras, mulheres brancas, que nós acreditamos na educação como um espaço de transformação. Nós acreditamos no ser humano, tá? Independente da sua cor, da sua etnia, do seu credo, da sua postura política, enfim, nós acreditamos no ser humano, né? Independente se ele é cor branca ou negra, ou ele é asiático, ou ele seja europeu, enfim, então, acreditamos no ser humano. E por isso estamos aqui para promover, né, esse compartilhamento de ideias, né, que está dentro do campo de um tema transversal, que no caso é o ERER, tá? Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena. Isso está contemplado no currículo paulista, certo? Então, nosso objetivo aqui, qual é? Dialogar e refletir sobre esse tema transversal, também valorizar a cultura africana, como também compartilhar experiências e práticas educacionais, certo? Tudo isso vem ao encontro da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, tá? Assinada pelo presidente, então, Luiz Inácio Lula da Silva, em que, né, estabeleceu, tá, que no currículo escolar, né, deve-se, né, tratar da questão da luta, né, dos negros no Brasil, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas, políticas, culturais, pertinentes à história do Brasil. Tá? E 3 áreas conversam dentro desse tema, tá? Que no caso é a arte, a história e a língua portuguesa, certo? E claro, também instituiu, né, por meio dessa lei, o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, certo? Vamos lá, então, vamos conhecer, então, o relato de professoras que trabalharam com esse tema, né, dentro das suas salas de aula. São experiências que ocorreram enquanto estávamos, né, antes da pandemia, mas são experiências ricas que vão ser compartilhadas aqui conosco, porque elas também podem ser abordadas, discutidas nesse momento, um trabalho remoto, certo? Então, vamos lá, nós temos a presença da professora Antônia e também da professora Karen, Antônia de História e a Karen de Arte,
tá? Vamos lá. Então, assim, professora, antes de mais nada, muito obrigada pela participação de todos. Nós estamos aqui, ó, na presença de mim, Maristela, da Luciana, que é PCNP de arte, que está aqui presente com a gente, né? Da professora Antônia, muito obrigada pela participação, pelo convite, e pela Karen também de arte, tá? Também, meu, muito obrigada. Eu vou passar, então, agora a bola para a Antônia, mas vou fazer uma seguinte pergunta. Antônia, dentro desse tema, né, o ERER, como foi você ter trabalhado, né, esse tema dentro do componente curricular de história e cruzando esse tema tão importante com né, as experiências dos alunos, com o currículo paulista? Como foi? Você pode contar um pouco da sua experiência? Olá, Maristela. Olá, companheiros aí da rede, né? A gente que trava todo dia essa batalha na sala de aula. A gente vem trazer aqui um pouquinho a experiência que a gente viveu lá na escola Antônio Mobile. Eu sou professora efetiva da rede, trabalho já nessa escola, é o 4º ano que eu estou lá. E eu vivi uma experiência muito positiva, que eu considero muito, muito positiva, ao trabalhar a questão dos direitos civis, né, dos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis e a política de segregação nos Estados Unidos, né. Não foi nada assim com grande diferença do ponto de vista de necessidade de grande material, mas me chamou muita atenção pelo envolvimento que a gente conseguiu ter com os alunos. Tanto que eu fiz essa dinâmica em 2008, com as salas do 9º ano em 2008, e em 2009 eu repeti essa atividade. O que eu procurei trabalhar a habilidade número 36 da BNCC, que fala que em identificar e discutir a diversidades identitárias e seus significados históricos no início do século XXI, combatendo qualquer forma de preconceito. Essa foi a habilidade que eu procurei trabalhar na sala de aula, nesse tema. Ok. Então, essa foi a habilidade que eu procurei trabalhar, e como objetivo, nessas aulas que eu busquei desenvolver, nós trabalhamos a importância de entender o discurso I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho, feito pelo Martin Luther King na marcha para Washington em 1968. Então, entender, conhecer esse discurso, conhecer a política de segregação dos Estados Unidos, né, nesse período, bem como também conhecer os movimentos raciais, né, anti-racismo dos Estados Unidos e a luta pelos direitos civis existente nesse momento da história, né? Também como objetivo, a gente teve a questão de relacionar essas lutas nos Estados Unidos com as lutas antirracistas que a gente está vivendo na sociedade no Brasil atual. Então, esses foram os objetivos que a gente procurou trabalhar. Então, como se deu a aula? Eu usei 6 aulas para trabalhar esse tema. Eram aulas duplas, né? No ano passado, nós estávamos no ano 2018 e 2019, eu tinha aula duplas na escola. Então, eu consegui separar de 2 em 2 aulas para desenvolver. Então, na primeira aula, eu fiz uma dinâmica partindo do subjetivo, tentando encontrar, né, uma zona proximal, me aproximar da história de cada aluno da sala. Então, eu fiz uma dinâmica partindo de uma aula circular. Nesta aula circular, a gente convidou os alunos a apresentar os sonhos deles e qual o objetivo, qual o caminho que ele teria, né, para construir esse sonho. Então, cada aluno da sala de aula foi convidado a falar sobre isso. Lembrando que, como eu trabalhei isso em 2 anos diferentes, eu atingi 4 turmas com essa dinâmica. Então, qual é o seu sonho? Qual o caminho que você vai perseguir, né? Qual o caminho que você vai percorrer para construir esse sonho? E aí os alunos falaram, apresentaram, alguns diziam que não tinha sonho, alguns apresentavam uma certa dificuldade em sonhar, fala que não é necessário sonho. Então, teve
várias participações, e vários alunos com focos diferentes. Alguns falam, aqueles que falavam que queria ser, por exemplo, astronauta da NASA, e aqueles que falavam que simplesmente eu sonho em ser pedreiro igual o meu pai. Então, foi bem diversa a discussão que apareceu nesse momento na sala de aula, e também foi interessante porque a gente pôde trabalhar por outros temas transversais, que não só o do ERE, né, por conta que, às vezes, um interagia com o outro, queriam fazer brincadeira, então aí você já também trabalha a questão do bullying, então dá para você criar vários caminhos dentro de um mesmo tema. Bem, partindo, depois que todos falaram, eu fiz uma pergunta, eu instiguei eles a partir de uma pergunta. O seu sonho, ele é um sonho individual ou ele é um sonho coletivo? Gerando aí uma possibilidade de uma nova discussão, né, sobre o sonho. Esse momento é em torno de 25 minutos para acontecer. Na sequência, nós lemos, eu apresentei para eles o discurso do Martin Luther King. No material do aluno, né, no material de apoio do aluno, tinha um excerto desse discurso do Martin Luther King, mas eu preferi trabalhar com ele na íntegra. Nós lemos, né, como tinha esse clima falando de sonho, então foi possível ler um documento, mesmo ele sendo um pouco mais extenso, criou um clima que possibilitou a gente ler o documento na íntegra. Bom, nós lemos o documento na íntegra e nesse momento eles puderam também discutir se o sonho deles era parecido com o sonho de Martin Luther King, se tinha diferença, por que Martin Luther King tinha aquele sonho naquele momento. E a partir daí a gente foi contextualizando a história do movimento civil, por que o Martin Luther King sonhava que os filhos dele pudessem ter direito ao acesso à educação, né, que pudessem sentar na mesma mesa, né? Partindo daí, nós tivemos abrir um espaço para que houvesse essa discussão sobre a segregação, a política de segregação nos Estados Unidos. Então, a gente partiu de uma atividade que falou do subjetivo, que era o sonho individual, para uma atividade que falou do sonho mais coletivo, que era o sonho do movimento negro naquele momento, né, no movimento pela luta dos direitos cíveis. Então, esse foi o primeiro momento que a gente teve da dinâmica. Neste caso, nós acabamos utilizando as duas primeiras aulas para esse momento. Nas próximas aulas, eu trabalhei com eles com a apresentação de um filme para contextualizar isso. Em 2008, eu trabalhei com o filme O Grande Desafio, que era um debate, né, que você trabalha com os alunos, que é apresentado as diferenças, a segregação das escolas nos Estados Unidos, das faculdades nos Estados Unidos, onde havia uma faculdade para negro, onde havia a faculdade dos brancos separada, né? Então, apresentei este filme em 2018. E 2019 eu trabalhei com um outro filme, dentro da mesma dinâmica, mas eu trabalhei com o filme Diáconos pela Defesa, né? Que apresentava um outro caminho da luta pelos direitos cíveis nos Estados Unidos. Também fiz a questão de apresentar o filme na íntegra, então por isso que acabamos usando as duas aulas também. E por último, para encerrar essa atividade, que foi nas duas últimas aulas, como eu disse no início, eu usei 6 aulas para trabalhar esse contexto, e nas duas últimas aulas eu usei como espaço de avaliação. E como espaço de avaliação, na primeira aula eu trabalhei com análise do filme, né, a partir de questões dissertativas, e na segunda aula eu trabalhei com produção textual, né, a partir da realidade deles, ligando o sonho, e que eles escrevessem o que aquele movimento todo que a gente fez dentro da sala de aula tinha causado nele, né, qual o sentimento que ele desenvolveu a partir de todas as discussões que foi feita. Foi muito interessante, porque durante todo o mês, algum aluno veio me perguntar dicas de filme, de outros filmes para assistir em casa,
foi interessante porque alguns, assistindo o filme em casa, chegava, Dona, eu vi aquilo que você falou na aula passada, né? Então, criou um sentimento, assim, um interesse pelo tema. E também foi interessante porque no ano passado, em 2019, eles acabaram fazendo uma dança, né? Um grupo da sala ensaiou uma dança para apresentar no 20 de novembro, e depois a escola, a gente conversando com a escola, e a escola, junto com a Casa de Cultura do Itajaí, fez o Cinema na Escola, que foi a apresentação de um filme para discussão da questão racial no dia 20 de novembro. Nós fomos à noite na escola, mesmo sendo feriado, nós fomos à noite na escola e convidou toda a comunidade para participar. Então, esse foi um pouco o trabalho que a gente fez, né, nesses 2 anos. Eu não tenho imagens aqui agora para apresentar, mas foi um momento muito rico de discussão, foi uma atividade simples de fazer, mas que dentro das possibilidades foi muito proveitoso, foi muito bacana, e principalmente esse retorno que os alunos me deram, né, no sentido de despertar o interesse para o depois. Para encerrar, eu só queria falar que trabalhar a questão do ERER, né, nessa questão que eu trabalhei, foi direcionada para um tema específico da aula de história, mas a gente precisa estar sempre ligado e fazendo isso o tempo todo. Então, em todo momento, principalmente nós que somos da área de história, da área de humanas, sempre e qualquer discussão que a gente está fazendo em sala de aula, é necessário que a gente retome essa discussão do ERER. Se eu vou discutir a Guerra do Paraguai, por exemplo, como que estava o negro e a negra naquele momento da Guerra do Paraguai? Se eu estou discutindo a Guerra de Secessão, qual era o papel que o negro assumia dentro daquele período, daquele contexto histórico? Se eu estou trabalhando a questão da República Brasileira, do início da República, então a gente também trabalha a questão da lei da vadiagem, a gente trabalha a situação do negro. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar o tempo todo e que a gente não espere somente o 20 de novembro para pautar essa questão do estudo das relações, né, com as comunidades africanas, com a história da África, mas também com a luta do povo negro no nosso Brasil. Então, era essa um pouco a partilha que eu gostaria de estar fazendo com vocês, e estou à disposição para maiores informações e trocas. Um abraço a todos. Nossa, muito obrigada pelo seu relato. Importantíssimo, porque você realmente trabalhou desde o engajamento dos alunos, instigou os alunos a pensar, e ele também agir, participando de um movimento, né, de um cine cultural, vamos dizer assim, né, que houve, né, lá no bairro. Muito bom, muito obrigado pela sua participação, Antônia. É muito gratificante. Realmente, a escola é um espaço plural, ela deve promover, né, essa pluralidade, né, identitária e cultural que existe, é um espaço próprio para isso. Muito obrigada. E muito bem lembrado. Realmente, a gente pode trabalhar com esse tema, interface a várias outras, né, outras situações e fatos históricos. Sempre dá para cruzar, né, e costurar com esse tema. Muito bem, obrigada, viu? Agora, acho que a Luciana tem uma pergunta aí. Muito boa a colocação. E aí eu tenho uma pergunta para a Karen, que é de arte, minha colega, que está aqui presente, né? Já antecipo, agradeço a participação dela também aqui, das 2 professoras, né? E aí, pensando na área de linguagens, né? Qual é a contribuição que a arte pode ter em relação a esse tema, Karen? Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro, como a Antônia bem colocou, né, é um tema muito relevante. Então, o ERER, assim, é o ano todo, é o tempo todo. E, às vezes, até num momento que você nem está pretendendo trabalhar com aquilo, mas você, né, tem uma ocorrência na sala de aula e você fala, opa, peraí, né, me deram a deixa, eu vou falar. Então, é o tempo todo, né, porque acho que a gente tem que, como a Maristela também citou, 4 mulheres brancas falando. Por quê? Porque a gente conhece o lado também, né, da questão de ser mulher, do que a gente enfrenta profissionalmente, né, na vida, e a gente imagina o que é o outro lado do preconceito, porque eu acho que só quem sente na pele, e às vezes a gente, né, às vezes não, a todo momento a gente percebe isso na escola.
Então, é assim, eu já realizei vários trabalhos em várias escolas, porque sempre chega novembro, a gente quer apresentar alguma coisa. Mas eu costumo fazer uma culminância, assim, do meu trabalho, do final do ano, e acaba entrando a consciência negra. Mas de forma que ele seja trabalhado durante o ano também. Pode falar? Pode continuar. Pensando em temas transversais, né, no ERE, que é educação para as relações étnico-raciais. Pode passar, Maristela. Aqui, ó, eu fiz tipo uma linha do tempo, porque eu vou falar para vocês de 3 trabalhos, 2018, 19 e o 2020, né? Porque o 2020 a gente falou assim, nossa, como que eu vou trabalhar tudo que eu tenho para trabalhar à distância? Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir? E a gente acaba que a gente mesmo se surpreende com a gente, né? Pode passar, Maristela. Ok. Então, aí, ó, foi um trabalhinho. Aqui eu vou falar bem rápido, tá? Porque foi um trabalhinho do Disney, eu ainda estava lá, eu fiquei 13 anos nessa escola, é a minha escola do coração, todo mundo sabe. A minha cor é a minha cor. Isso surgiu de uma discussão na sala de aula, que cor que a gente era, porque um é preto, outro é amarelo, outro é azul, então não, né? A sua cor é a sua cor. E não tem que ter distinção por causa disso. Então, a gente acabou levando isso para a tinta, lembrando que todos os trabalhos têm uma contextualização interdisciplinar. A arte, pelo menos eu não sei trabalhar a arte sozinha. Então, essa discussão começou numa aula de história, na época, com a professora Maria, lá no Disney. E aí eu falei, Maria, nós vamos levar isso para a tela. Então, essas telas são em papelão Paraná, 1,20 por 1,20, trabalhos bem grandes, bem bacanas, com o 8º ano. Isso que é mais legal, né? Pode passar, Maristela. Ainda lá no Disney, a gente teve um trabalho muito legal em 2018 com a história, né? Esse slidezinho que tem essas bolinhas pretas aí, começou com uma charge lá em língua portuguesa. Uma boneca para mim, obrigado, Etienne. É uma boneca especial, é uma Baiomi. E daí começou, as crianças queriam saber o que era a Baiomi. E aí foi contextualizado com o vídeo, a gente trabalhou as bonequinhas, a gente fez um leilão de obra de arte na época e vendeu as Abaiomis também. E foi muito legal. Eu acho que a Maristela até estava no leilão. Ela comprou, tem uma foto aí pequenininha que é lá do leilão, do dia da leilão das obras de arte lá. Sim. Então, pode passar. E aí, culminando isso, você fala assim, poxa, eu trabalhei isso lá no Disney e eu guardei esse material. Aí, o ano passado, ó, lá no Milton, a gente usou o mesmo material, tá vendo as meninas aí com as bonecas? A gente refez as bonecas, usamos o mesmo cenário ali de fundo, que é um perfil negro, né, que uma aluna minha desenhou no tecido, e a gente usou isso na eletiva Negro Espetáculo da Raça, que aí já é um trabalho da Escola Estadual Milton de Tolosa, que por acaso é PEI. Por que eu estou falando por acaso é PEI? Porque às vezes as pessoas falam assim, faz porque é na PEI. Não, não é. Dá para trabalhar o tema, né? A escola PEI, ela é uma escola estadual, ela faz parte da rede, e eu acho assim que é o nosso trabalho, né? É isso que tem que ser notado, né? O trabalho que a gente faz com a criança e com o adolescente, independente da escola que você esteja, né? Do local que você esteja. Então, esse foi um trabalho com o professor Eduardo Scórcio, que é de biologia, olha só, e ele trabalhou essa questão, negro, espetáculo da raça, com a professora Juliana. Então, teve o contexto da história, teve o envolvimento do Eduardo, que ele é bastante envolvido aí com o ERER também, mesmo sendo de biologia, e aí a gente fez esse trabalho na sala. Pode passar. E aí, culminando nesse ano, eu usei uma habilidade articuladora que vai do 6º ao 9º, que é a habilidade 34. A habilidade 34, ela analisa e valoriza, né, material, patrimonial, né, cultural, material e imaterial. Ela analisa também as políticas, né, africana, enfim, né, toda essa gama que a gente tem aí de
de coisas para trabalhar no ERER, né, gente? A gente tem muita coisa. E aí, no contexto pandemia, como é que a gente vai trabalhar? Não dá para ensinar a fazer a boneca, dá para ensinar, mas, né, a gente foi para um outro contexto. Então, usando essa habilidade articuladora, surgiram 2 debates. Um debate com o ensino médio, com a peça Contos Negueiros do Brasil, que a gente consegue colocar para o aluno, né? Durante a aula, eu consigo compartilhar minha tela e a gente assistiu junto, que gerou um debate bem bacana. A peça Malala, a menina que queria ir para a escola, aí a gente vai falar, mas aí não tem o negro, né? Mas aí que tá, né? O legal também. O ERER não é só isso, né? É étnico de outros continentes também, né? Acho que é envolvendo tudo. E a Malala, ela representa bem isso, né? Toda aquela questão em que ela vive, né? Que ela viveu. Então, foi uma experiência muito bacana também. E agora, ainda, né, nessa mesma habilidade, só que já entrando em artes visuais, que a gente está no 4º bimestre, eu pedi para que a gente discutiu o tema também com outros professores no aulão de humanas, e eu pedi para eles desenvolverem, eles estão desenvolvendo os mosaicos. E tá aí essas 2 fotos das 2 alunas, Maria Fernanda e Giovana. Então, a arte, ela acaba que botando para fora isso, né? Tanto no teatro, na música. Eu acho que com a arte a gente tem essa oportunidade de botar esse sentimento para fora, articulando com outras áreas do conhecimento. É isso. Não, ótimo, muito bom. Eu acho que você apontou mesmo que é um tema dinâmico, que pode trabalhar com outras áreas, de forma integrada, né, integradora também, né, e reconhecendo também toda a importância disso no contexto histórico, artístico, e fazendo o aluno ser protagonista, né? Eu acho que as 2 experiências mostram muito isso, mostrar o aluno como um sujeito também histórico, que participa, que constrói e que reflete sobre o tema, né? Muito bom mesmo. Muito obrigada pela participação das 2. Pode falar, vou passar para a Luciana agora, para comentar de outra forma de trabalhar esse tema também. Pode comentar, Luciana? Tá ok aí? Certo. Agradeço a sua participação, Karen. É muito bonito o seu trabalho desenvolvido na escola, né? De muita valia, um tema super importante, né? E aí a gente vai comentar um pouquinho, né, sobre o material Aprender Sempre, de língua portuguesa, né? E lá você vai encontrar, professor, atividades que vão falar sobre essa temática, né? Então, por exemplo, na atividade do 7º ano, o volume 3, nas sequências 1, 4 e 5, vai falar do reconhecimento, do reconhecendo contos de diferentes culturas, né? No ensino médio, na 1ª série, no volume 2, vai falar sobre a Preta Susana, em outras séries, né, a 3ª série, a literatura africana e também os direitos das mulheres. Então, pessoal, é importante que a gente olhe esse material, né, aprofunde, né, pesquise, que vocês vão ver que há um diálogo entre as disciplinas, entre a arte, entre a língua portuguesa, entre a própria história. Então, é bacana a gente estar aprofundando e olhando esse material, tá bom? Bem, olha, como também outra sugestão que a gente está dando, além das experiências, compartilhar experiências, né, que as pessoas aqui, né, nos deram esse privilégio, né, de desenvolvi-las e saber como, né, as formas diferentes de trabalhar com esse tema, né, em interlocução também com outras áreas. Deixo também aqui na sugestão de materiais para vocês, professores, inclusive, que a Antônia falou bastante de vídeo, né? O vídeo também é um suporte utilizado pelos professores, ainda mais nesse período. Nesse site aqui, existem os resumos, tá? E também links de vídeos e documentários, tá? Eles abordam vários temas. Aqui também tem a possibilidade, deixei com vocês, de onde tirei esse material, do Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade, tá? Aqui tem, né? Aqui tem o site que deixo para vocês, tá? Indicados. Tem os materiais de apoio, da onde tirei, né, essa sugestão aqui de vídeos e documentários, e muitos deles trabalham com racismo, com juventude negra, ou sobre a escola pública, ou também trabalham com a questão da exclusão, valorização e estética capilar negra, como também universidade, e tem todos os outros temas,
é uma lista muito grande, muito interessante, e que está acessível, né, no YouTube, tá? Deixo para vocês. Quando a gente fala também da questão estética, né, da beleza negra, tá? Eu trouxe aqui também para vocês, né, uma imagem que para mim é muito significativa, e é uma imagem que pode ser trabalhada aí com, agora no momento, né, trabalho remoto, para poder engajar os alunos, né, a investigar um pouco mais, né, os seus próprios preconceitos, né, que se tem, porque muitos deles são construídos historicamente. Então, quando a gente pega uma imagem como essa, né, é uma das mulheres mais bonitas, olha lá, da tribo Mursi, na Etiópia, né, que está folheando uma revista Vogue, uma revista essa, né, de inserção mundial, que traz padrões, dita padrões de beleza, tá? No Ocidente, né? A imagem aqui, no caso, mostra a importância de entender a diversidade cultural e como o conceito de beleza é relativo em diferentes sociedades, em diferentes épocas. Então, por meio dessa imagem, por exemplo, que foi cedida, né, pela equipe da Iconografia da História, que está no Instagram, né, a gente pode, né, discutir com os alunos sobre essa questão das normas, do que se diz, né, o que é belo, e quem diz que é belo, e por que diz que é belo dentro das mídias, por exemplo. Quando a gente pega outros exemplares, por exemplo, essas revistas que estou aqui trazendo para vocês, tá? Inclusive, eu já deixo, né, comentário que para cada imagem que eu trouxe aqui, elas estão em sites que permitem, né, a divulgação. Nessas imagens aqui em especial, está mostrando a forma como se dita também esse padrão de beleza ocidental, branco, né, cabelo liso, né, muitas vezes, quer dizer, negando a participação da população negra, da mulher negra, né, que aos poucos está entrando nesse mercado, nessa proposta de se mostrar mais e dar visibilidade, né, à beleza negra. Temos aqui 2 exemplos, tá, que eu trouxe para vocês. Só relembrando que esse tema já foi também abordado em outra TPC, tá, de Ciências Humanas, em que eu falei um pouquinho, inclusive também mostrei sobre as bonecas Abayomi, que a Karen trabalhou também. Então, lá também tem outras sugestões de materiais, fique à vontade para conhecer, os convido para conhecer esse material. E também aqui, deixo também outra dica de material, caso vocês queiram, né, conversar, apresentar para os seus alunos. Houve um concurso cultural, né, em que a Secretaria de Educação foi parceira, já saiu o resultado, né, os vencedores do Afro Minuto 2020, cujo tema era sobre Milton Santos, que foi um geógrafo, né, um intelectual, um escritor, enfim, ele foi várias coisas, né, mas a gente conhece mais como um geógrafo. E também deixo aqui o meu agradecimento de toda a diretoria de ensino, pela participação da escola Prefeita Antônio Costa Santos, em que 2 alunas, né, se engajaram e montaram um vídeo e participaram desse concurso cultural. Muito obrigada pela participação, muito obrigada também pelo professor Gessé de História, que tem incentivado essas alunas a participarem desse evento, viu? E também para toda a equipe escolar, meus parabéns, gente. Bem, mas aqui deixo mais um dado aqui para vocês, professores, caso vocês queiram, né, divulgar, né, será para a gente muito importante conhecer outras ações, né, que trabalham com essa temática nas salas de aula. Então, isso foi divulgado recentemente, né, no boletim da diretoria de ensino, que foi encaminhado às escolas, que os professores coordenadores devem ter divulgado isso para vocês, que caso vocês queiram, né, trocar experiências, trazer para a gente o que vocês estão trabalhando, né, para a gente também dar visibilidade a vocês. Deixo aqui, então, um convite para vocês divulgarem, tá, esse material, inclusive um e-mail está disponível, e, né, caso vocês queiram, fica aqui o convite. Assim como eu conheci os trabalhos das professoras aqui, né, da Antônia e da Karen, também seria muito prazeroso saber o que vocês estão fazendo aí. Vamos divulgar? Vai ser muito legal. Tá? E finalizo essa TPC. Ops, errei, na TPC é um encontro, olha, é um encontro do tema transversal, ato falho. Pois bem, eu deixo aqui para vocês, então, uma dica muito importante, que precisa ser, gente, é urgente que ela seja divulgada, né, junto com os nossos alunos, com a nossa comunidade escolar, porque é muito importante saber que existem canais de comunicação para o enfrentamento do racismo, dos preconceitos, que também ocorrem nas escolas, né? Então, existe o Centro de Referência em Direitos Humanos, na prevenção e combate ao racismo e discriminação religiosa.
tá? Esse é um espaço em que as pessoas terão até uma assessoria até social, também jurídica, para saber, né, como enfrentar, né, essas questões que estão aí, tá? Então, a gente deixa para vocês, né, o endereço, pertence à Prefeitura de Campinas, tá? Portanto, é um órgão público, em que vocês vão ser acolhidos, né, ou para quem vocês indicarem, serão acolhidos para poder saber que andamento vai dar para casos de racismo e outras formas também, como também discriminação religiosa. Fica, então, aí a dica para todos, tá? Todos da comunidade escolar. Enfim, gente, eu deixo o meu muito obrigado, a participação das minhas colegas aqui, professoras, né, e a Luciana também, do TFC, professoras Karen e a Antônia. Meu muito obrigado. Esse vídeo foi feito pensando que é um tema extremamente importante, né, promovê-lo dentro do ambiente escolar e engajar os nossos alunos também a pensarem sobre isso, né? O meu filho acabou de falar, mas todo dia, todo ano tem que falar a mesma coisa. Pois é, todo ano precisamos relembrar, sim, todo ano nós precisamos voltar, né, a falar com os nossos alunos sobre esse tema, porque todo ano a violência acontece contra a população negra, né, de modo geral, especialmente com as mulheres, né? Então, é muito importante a gente estar sempre lembrando disso, sim, tá? E aí eu quero deixar para vocês aqui, né, se alguém quer comentar, fazer algum comentário a respeito, deixo aqui a palavra para vocês também, meninas. Queria agradecer só a participação, acho muito rico, né, quando a gente trabalha assim e conhece outros trabalhos da rede. Parabenizar a professora Antônia, porque é um trabalho muito bacana mesmo, e agradecer a Lu pela confiança e a Maristela também pela confiança. Obrigada. Muito obrigada. Eu também gostaria de estar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui, de conhecer essa lindeza desse trabalho da professora Karen, né, é muito legal, a gente fica animado quando vê isso, né, isso dá uma energia para o nosso trabalho. Ontem eu ouvi uma frase de que a pessoa falava assim, o Brasil é o país mais racista, né, quando você pergunta, o racismo existe no Brasil? Todo mundo responde que sim. Mas quando se pergunta, você é racista? Todo mundo fala que não. Então, como que o Brasil é o país mais racista se ninguém admite a presença do racismo, né? Então, a luta nossa da educação é quebrar com esse paradigma, né, de buscar e de destruir qualquer forma de racismo e de preconceito que exista, né? A educação, com certeza, é sempre a porta que vai abrir para acabar com esse tipo de crime, de preconceito, né? E acabar com essa mazela na nossa sociedade, que é o racismo. Obrigada, Maristela, obrigada, Luciana, e até a qualquer hora, né? Fora da pandemia. Gente, muito obrigada também. Você tem toda a razão, professora Antônia, concordo plenamente, faço jus às suas palavras, faço as minhas, as suas palavras, porque realmente é um espaço, educação, a escola é um espaço de luta, de promoção, de igualdade, né? Talvez um dos poucos espaços que os alunos talvez venham encontrar essa reflexão de forma mais aprofundada, né? Porque é uma luta de fato, né? Essa sua fala lembra também a própria uma historiadora comentou isso, né? O Brasil é um país que se nega o racismo, apesar de aplicá-lo de formas muitas vezes violentas. Então, a gente realmente usa a educação como uma bandeira de acreditar que a educação promove, né, a transformação, né? Gente, tudo de bom para todo mundo e agradeço de coração, viu? Queria agradecer aí a participação das duas professoras, da Karen e da Antônia, que fizeram uma belíssima apresentação, né, e trabalharam com muita maestria, com muito aprofundamento, né, numa temática super importante e que deve ser trabalhada no cotidiano da escola, em ações que prevêem todas as áreas, né, que estão previstas em todas as áreas, né. A gente não deve só trabalhar na semana que vai falar sobre a consciência, mas todas as disciplinas trabalharem conjuntamente todos os dias em ações das escolas. Agradeço a minha parceira Maristela pelo convite, as professoras presentes novamente, e foi muito bom o nosso encontro. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.